Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cronos Agro. Hoje vou começar com uma pergunta que provavelmente você já se fez. Cadê esse tal de crédito rural que todo mundo fala? Por que todas as consultorias falam tanto em crédito rural? Todo evento do agro tem palestra sobre crédito rural, todo início de safra tem anúncio pomposo de plano safra com valores bilionários. Mas cadê esse crédito rural? Que crédito rural é esse em 2026? Que banco tem crédito hoje que de fato caiba no seu bolso e na sua produção, se os juros efetivos estão por volta de 20% ao ano no mínimo e os preços e o seu resultado não comportam essa taxa? Se os custos estão lá em cima, os preços das commodities lá embaixo, se estamos vivendo uma crise sem precedentes e um descasamento total entre os diversos pontos da cadeia produtiva. E mais importante, por que algumas consultorias não estão falando em prestar serviço para reorganizar suas contas e reestruturar sua operação no momento em que tomar crédito é pior do que não tomar? Porque hoje o verdadeiro crédito, o respiro que a sua propriedade precisa, não é tomar crédito com juros reais na casa dos 20%, e sim voltar para dentro da porteira e fazer o serviço de casa, reorganizar, reestruturar, renegociar, fazer suas contas caberem dentro da sua produção real. Porque o crédito, ainda que você tivesse coragem suficiente de tomar crédito com juros nos moldes de agiotagem, os bancos não têm esse recurso disponível facilmente. Hoje, para clientes com perfil alavancado, ou seja, com alto endividamento e que não tenham garantia de alienação fiduciária para ofertar, esse crédito simplesmente não existe, não é uma opção. Então, se você quer entender o cenário que desponta em 2026, fica aqui comigo nos próximos 15 minutos que eu vou te explicar. Mas antes, para quem chegou agora, deixa eu me apresentar. Eu sou a Eliana, fundadora da Cronos Agro, tenho 15 anos de experiência no mercado financeiro como empregada de Banco Público Federal, por 5 anos atuei como gerente geral de agronegócio e só nos últimos 4 anos estruturei quase 1 bilhão em crédito no norte e nordeste do país. Hoje, atuo de forma independente ao lado do produtor, oferecendo a expertise que adquiri ao longo desses anos, trazendo esse olhar de mercado financeiro para a operação do produtor, com foco em criar alternativas para o crescimento de suas operações. Então hoje vamos falar sem filtro, sem discurso bonito, sobre os números reais desse tal de crédito rural. Todo ano é a mesma coisa. Chega julho, sai o anúncio do Plano Safra, 516 bilhões para 2025-2026. Manchete em todos os veículos de mídia, ministro sorrindo na foto, entidades aplaudindo, e o produtor lá na ponta pensa, opa, esse ano acesso esse crédito, resolvo minhas finanças. Só que não resolve, e eu vou te mostrar por quê. Desses 516 bilhões anunciados, por exemplo, neste Plano Safra, apenas 174 bilhões são recursos controlados. Isso representa 34% do total. Esses são os recursos com taxa de juros subsidiada, equalizada pelo governo, aquela taxa que teoricamente cabe no seu bolso. E os outros 66%? São 300 bilhões de recursos livres, direcionados, mais 27 bilhões sem direcionamento. Recursos livres significa taxa de mercado, e taxa de mercado hoje com o Selic a 15% não sai por menos de 18%, 20% ao ano, quando você considera spread bancário e custos operacionais. E tem mais, dos 516 bilhões, 188 bilhões são CPRs. Isso não é dinheiro novo entrando. É você se comprometendo a entregar produto futuro para cumprir exigibilidade bancária. Então, deixa eu traduzir em números reais. Do valor pomposo anunciado de 516 bilhões, o que efetivamente é crédito subsidiado acessível, que você talvez consiga pagar com a margem atual do agro, são 174 bilhões. O resto ou é mercado caro ou é compromisso de entrega futura. E acessar esse crédito subsidiado requer longo histórico de pagamentos em dia, score e rating de alta qualidade. Não está disponível para clientes, por exemplo, com rating B, só para clientes com rating A.
Só para deixar claro, o rating é como o banco chama esse score do produtor rural. Ou seja, esse crédito está disponível para uma porcentagem mínima de produtores com vasto histórico e com baixo endividamento. Segundo dados do próprio Ministério da Agricultura, no primeiro bimestre do Plano Safra de 2025-26, foram desembolsados 81 bilhões. Quando você considera os valores contratados, mas ainda não liberados, chegam a 99 bilhões. Parece muito, mas comparado com o mesmo período do ano anterior, foram 100 bilhões, ou seja, estável, sem crescimento real. E pior, olhando os primeiros 6 meses do ciclo, de julho a dezembro de 2025, o desembolso total foi de 186 bilhões, segundo dados do Sistema de Operação de Crédito do Banco Central. No mesmo período do ano passado, foram 220 bilhões, uma queda de 15,5%. Agora presta atenção nesse dado que deveria estar em manchete. No primeiro semestre do Plano Safra foram liberados 186 bilhões. Vamos fazer uma conta simples. Se cada produtor contratasse 1 milhão, que convenhamos não é muito para sustentar uma operação de médio porte, esse dinheiro atenderia 186 mil produtores. Só que a média de produtores que acessam o Plano Safra é de 1 milhão e 400 mil. Então, isso significa que esses 186 mil representam 13,3%. Ou seja, 86,7% dos produtores estão de fora do Plano Safra. E olha que eu estou sendo generosa nessa conta, porque na prática tem grande produtor que pega 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões. Então essa concentração joga a média completamente lá para baixo para o produtor médio. O crédito existe? Existe. Nos anúncios? Existe. Nas estatísticas governamentais? Existe. Mas na prática, para a maioria dos produtores brasileiros, esse tal de crédito rural está igual pote de ouro no fim do arco-íris. Todo mundo diz que tem, mas ninguém consegue achar. Mas o dado que mais assusta não é o total, é a composição. Investimento despencou. Segundo dados do Sicor, divulgados pelo Canal Rural, caiu de 59,8 bilhões para 41,5 bilhões nos primeiros 6 meses. Queda de 30,6%. Custeio caiu 15,5%. Comercialização caiu 9,1%. E sabe qual linha teve a pior performance? Mother Frota, aquela linha para comprar trator, colheitadeira, máquina, porque a taxa do Mother Frota saltou para 13,5% ao ano. Ninguém consegue comprar máquina financiada a 13,5% quando a margem operacional está entre 2% e 10%. Matematicamente não fecha. E não é falta de demanda. O produtor quer investir, precisa investir, mas não consegue pagar o juro que estão cobrando. Agora vamos falar do custo efetivo, porque esse é o ponto que as consultorias não gostam de tocar e nem os bancos. O crédito rural oficial, o controlado, tem taxas nominais entre 8% e 14% ao ano, dependendo da linha e do perfil. Parece até razoável quando você ouve o anúncio, certo? Errado. Primeiro, você raramente consegue 100% do que precisa em crédito controlado. Normalmente você consegue cobrir de 60% a 70% da necessidade se tiver sorte e perfil bom. O resto você consegue com o quê? Com crédito livre ou capital próprio, se tiver uma boa estrutura. Quando você calcula a taxa média entre os recursos subsidiados e livres, essa taxa muda drasticamente, deixando inviável novamente se comparada à sua rentabilidade real. Segundo, o crédito controlado vem amarrado. Tem que contratar seguro obrigatório, que, aliás, dos 1 bilhão programados para o seguro rural em 2025, apenas 67 milhões foram executados, ou seja, 6,7%. Tem que dar garantia muitas vezes superior ao valor do empréstimo. Hoje, os bancos estão exigindo alienação fiduciária. Tem que aceitar cronograma de liberação que não casa com seu fluxo operacional. Terceiro, o custo de equalização explodiu. Deixa eu explicar como funciona. O governo paga aos bancos a diferença entre o custo de captação mais o spread bancário e a taxa final que você paga. Com a Selic a 15%, o custo dessa equalização mais que dobrou em relação ao ano passado. E sabe o que isso significa? Significa que o governo tem menos dinheiro para equalizar. Então, equaliza menos operações, então sobra menos crédito subsidiado para você.
Quando você soma tudo isso, taxa nominal, custos acessórios, garantias exigidas, amarrações operacionais, a taxa efetiva que você está pagando não é 10 nem 12, é 18, 20, às vezes 22% ao ano. E em 2023 eu já cheguei a ver operações com taxa de 29% ao ano. Produtores vêm rolando dívida, contraindo novas dívidas a juros maiores desde 2022, 2023. E convenhamos, uma hora a conta ia chegar. Com a queda constante das commodities, infelizmente a conta chegou. Então, a mensagem principal que as principais casas de análise, o próprio mercado financeiro, vem dizendo é que 2026 e 2027 não serão anos fáceis, porque a inadimplência vai seguir pesando nos resultados e balanços e os bancos vão seguir freando novos créditos. Eu não quero aqui ser pessimista, mas todas as casas de análise mantêm a mesma perspectiva com relação à retração da oferta de crédito para os próximos 2 anos. E é muito factível, porque se os bancos não recebem, não emprestam. É simples assim. Se o produtor não lucra, ele não paga. Com esse descasamento entre custos, preço de venda, taxa de juros, só um milagre permitiria o produtor pagar as contas em dia. E olha, isso não é achismo meu. A Frente Parlamentar da Agropecuária calculou que a taxa Selic a 15% impõe um custo adicional de juros estimado entre 54 bilhões e 58 bilhões para os produtores rurais. Esse é o tamanho do problema. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul divulgou em dezembro uma análise baseada em dados do Banco Central. A carteira estressada do crédito rural, que soma atrasos, inadimplência e dívidas renegociadas, saltou de 72,2 bilhões em julho de 2024 para 123,6 bilhões em novembro de 2025, ou seja, um crescimento de 71%. Isso significa que 15% de toda a carteira ativa de crédito rural no Brasil, estimada em 812 bilhões, está sob algum tipo de estresse financeiro. E olha, diferente de crises anteriores, isso não é por causa de clima. Foi safra recorde em 2025. O problema é econômico puro. E quando você vai ver as renegociações que estão acontecendo, a coisa fica ainda pior. Até dezembro de 2025 foram renegociados 28 bilhões. Desses, apenas 5,4 bilhões, 19%, utilizaram recursos públicos com juros subsidiados. Os outros 22 bilhões, ou seja, 81%, foram renegociados com recursos livres, sujeitos a taxas de mercado. Então, deixa eu traduzir o que isso significa. O produtor está tão apertado que aceita renegociar dívida a juro de mercado só para não quebrar agora. Mas ele está empurrando um problema e transformando em problema gigante. Porque com Selic a 15%, renegociar com juro livre significa que o saldo devedor vai crescer exponencialmente daqui a 2, 3 anos. Aquela dívida que você rolou vai estar o dobro do tamanho. E aí você pergunta, mas Eliana, se tem 516 bilhões programados, por que o banco não empresta? A pergunta é boa e a resposta tem camadas. A primeira, risco. Os bancos olham esses 123 bilhões de carteira estressada e pensam, vou emprestar para quem? Para o setor que está quebrando em escala? Então, o que acontece? Aprovam menos, exigem mais, demoram mais, documentação que antes passava hoje já não passa, garantia que antes era aceita, hoje eles questionam, fluxo de caixa que antes era ok, a gente acompanha, hoje me mostre projeção de 24 meses com 3 cenários. Segunda, concentração em produtores prime. Os bancos estão concentrando crédito nos produtores grandes, ultraprofissionalizados, com histórico impecável, com garantias sólidas em alienação fiduciária. Esses sim conseguem. Muitas vezes conseguem até mais do que precisam. Mas e o produtor médio? O que tem terra, mas está alavancado? O que não tem imóvel totalmente livre para dar em garantia? Esse, hoje, no melhor dos cenários, está sendo empurrado para a linha livre. E linha livre hoje é impraticável, a gente está falando de 20%, 22%. Terceiro, o governo tem limitação orçamentária. A equalização de juros caiu de 16,3 bilhões em 2024 para 13,5 bilhões em 2025. Redução de 17,5%. Tem menos dinheiro para subsidiar, então subsidia menos operações. E olha a previsão. A Farsul,
é clara ao dizer que o cenário para o curto prazo não é animador. A situação do crédito rural deve continuar a piorar no primeiro semestre de 2026, com possível estabilização apenas após maio, dependendo da normalização fiscal e da ausência de novos choques econômicos. E vamos combinar que, analisando o cenário global e o governo atual, o agro não tem muito o que esperançar. Ou seja, estamos apenas na metade do plano safra e a perspectiva é de aperto ainda maior nos próximos meses e em 2027. E digo até 2027 se o cenário político não mudar, porque se mantiver, vamos ter que aguardar, porque poderemos chegar lá e constatar que esperávamos o pior, mas o que virá pode ser muito pior do que esperávamos. E tem outro ponto que precisa ser dito. Muita gente está confundindo crédito disponível com crédito acessível. Aqui na Cronos, a gente tem focado em demonstrar para a grande maioria dos produtores que o crédito não virá de verdade. Pode parecer pessimismo demais, mas não é. E as consultorias, de modo geral, não querem trabalho, querem o percentual de sucesso nas operações de crédito contratadas e pouco importa se ela cabe ou não no seu fluxo de recebimentos ou se seu resultado comporta essa nova tomada de crédito. Mas embora seja isso que você queira ouvir, isso não é sustentável. Uma hora, como diria Robert Stevenson, todo homem se sentará à mesa com o banquete de suas próprias consequências. O famoso "a conta chega". Então vamos ser realistas. A menos que o governo federal em algum momento promova alguma espécie de perdão de dívidas, muito produtor não terá mais acesso a crédito se não colocar a operação em ordem, a casa em dia. Reestruturar a operação hoje é o novo crédito rural. A injeção de ânimo na sua operação hoje não é mais crédito rural, porque este é muito improvável o acesso a grande parte dos produtores, visto haver um combo que atua contra isso. Exigência de garantias cada vez mais robustas com alienação fiduciária, aversão a cliente alavancado que tem vencimentos de operações já contraídas incompatíveis com sua produção. Antes, os bancos não olhavam isso. Hoje, essa é a primeira informação. Vamos a um exemplo. A Eliana quer crédito de 1 milhão, vence em 1 de 2027. Ela produz o quê? Ela recebe em 1 de 2027 essa produção dela? Se recebe, quanto que ela já deve? Essa produção dela comporta que ela pague o que já deve no mercado e o que quer que eu empreste para poder me pagar sem ficar inadimplente? E frente a esses dados, pouco importa se o gerente é seu amigo ou se o projetista é parceiro de anos do banco. A briga virou briga de cachorro grande focada em dados reais. Então agora chegou a hora de falar, e eu gosto sempre de trazer o elefante na sala. Por que as consultorias do agro continuam vendendo acesso a crédito, estruturação de financiamento, relacionamento com bancos, no momento em que tomar crédito virou problema e não solução? Porque é mais fácil, porque é menos doloroso, porque dizer para o produtor "vou te ajudar a pegar dinheiro" soa muito melhor do que dizer "você precisa reestruturar sua operação porque está insustentável". Mas a verdade precisa ser dita. Neste momento, para muitos produtores, não tomar crédito novo é melhor negócio do que tomar. Lembrando que para muitos, crédito nem é uma opção hoje. Deixa eu repetir porque é importante. Tomar crédito a 18%, 20% ao ano, quando sua margem operacional está negativa ou beirando zero, não é estratégia, é suicídio financeiro adiado. O que você precisa não é de mais crédito, é de reorganização estrutural da operação. Ah, mas a Eliana está dizendo isso porque quer vender a consultoria dela. Sim, e eu quero mesmo, mas não porque eu alucinei que essa é uma alternativa, mas porque para muitos produtores essa é de fato a única alternativa de verdade. Os números mostram, não há crédito disponível para um volume absolutamente significativo de produtores. E se você não acredita nesses dados que eu trouxe aqui, pode jogar no Google, joga no ChatGPT e você vai confirmar. E eu vou te dizer, ficar parado acreditando que as coisas vão se resolver sozinhas não é a melhor alternativa. Sejamos práticos. Quando na sua casa a conta aperta, embora você pode até ter esquecido como é que era, como já foi, mas talvez houve um tempo em que você lá no início da vida vivia com 1/10 daquilo que vive hoje. E vivia.
Encarar essa realidade não é aceitar ou acostumar com um lugar ruim, que você já superou e que não quer mais voltar. É voltar algumas casas só para avançar outras. É enxugar o que pode, é otimizar o que tem, pôr a casa em ordem, firmar o ponto e seguir mais forte. É reduzir o custo fixo, revisar escala, renegociar passivo atual em condições viáveis, não em juro de mercado, profissionalizar a gestão financeira, saber onde está entrando e saindo cada centavo, criar margem de segurança antes de voltar a crescer. Mas é que isso não é sexy, isso não vende palestra em evento, isso não rende post bonito no Instagram com frases motivacionais, isso é trabalho duro, técnico, às vezes doloroso, mas é o que resolve. Vamos olhar para frente. O que esperar do crédito rural até junho de 2026, quando encerra o ciclo atual? Primeira realidade, não vai melhorar. A Selic está em 15% e as projeções mais otimistas indicam queda lenta para 12,5% até o final do ano. Mesmo nesse cenário, ainda é um patamar muito alto. O custo do dinheiro continua caro. Segunda realidade, os bancos vão continuar seletivos, com inadimplência crescendo, com recuperações judiciais se multiplicando, lembrando que saltamos de 534 pedidos em 2023 para 1.272 em 2024 e no primeiro semestre foram mais de 600 pedidos. Nenhum banco vai afrouxar a análise de crédito, vai apertar mais. Terceira realidade, o volume de crédito subsidiado não vai aumentar. O governo tem restrição fiscal severa. Não tem margem para expandir recursos de equalização de forma significativa. Pode até anunciar número bonito no próximo Plano Safra em julho, mas a capacidade efetiva de desembolso está limitada. E quarta realidade, e essa é a mais importante, a diferença entre quem vai ter acesso a crédito e quem não vai ter não será tamanho da operação, será qualidade de gestão. Produtor pequeno, com gestão impecável, fluxo de caixa organizado, indicadores sólidos, vai conseguir. Produtor grande, com gestão amadora, contas bagunçadas, histórico de atrasos, não vai conseguir. O sistema financeiro está profissionalizando a análise e quem não profissionalizar a operação vai ficar de fora. Então, ao invés de perguntar como eu consigo mais crédito, você deveria estar se perguntando: a minha operação suporta custo financeiro de 18% a 20% ao ano? Se a resposta for não, e para a maioria é não, então a pergunta é a seguinte: o que eu preciso fazer para operar com menos crédito ou sem crédito novo até o cenário melhorar? E aí sim chegamos nas respostas reais. Talvez vender um ativo não produtivo para gerar caixa, renegociar dívida atual em condições realistas, cortar custo estrutural, não é só custo variável de insumo, é custo fixo, talvez estrutura, equipe, despesas gerais, diversificar receita, talvez não depender só de uma commodity específica, buscar parcerias operacionais ao invés de financiamento. Tem produtores fazendo parcerias com trades, com indústrias, compartilhando risco e retorno. E profissionalizar a gestão para reduzir desperdício, porque desperdício de insumo, de máquinas, de tempo, de oportunidade é dinheiro que está indo embora sem você perceber. Não é bonito? Não é. Mas a gestão de crise é real. Então vamos recapitular o que falamos hoje. Primeiro, dos 516 bilhões anunciados no Plano Safra, apenas 174 bilhões são recursos controlados de verdade. O resto ou é crédito livre caro ou compromisso de CPR. Segundo, o desembolso está caindo e não crescendo. Nos primeiros 6 meses caiu 15% em relação ao ano anterior. Investimento despencou 30,6%. Terceiro, o custo efetivo do crédito está muito maior do que a taxa nominal. Quando você considera tudo, você está pagando entre 18% e 22% ao ano. Quarto, a carteira estressada explodiu de 72 bilhões para 123 bilhões. 15% do crédito rural brasileiro está sob estresse. Quinto, os bancos estão mais seletivos, mais rigorosos e mais lentos e vão continuar assim. E principalmente, nesse momento, para muita gente, não tomar crédito novo é a melhor estratégia, é melhor do que tomar crédito com juro alto. Porque crédito caro em operação com margem apertada não resolve problema, agrava. O que você precisa é reorganização estrutural, e isso quase ninguém está vendendo porque é mais difícil, menos glamuroso e exige coragem tanto de quem presta o serviço quanto de quem contrata.
Aqui na Cronos, a gente não está preocupado com um discurso bonito. Estamos preocupados com o resultado real. Nos próximos episódios dessa série, vamos aprofundar como funcionam os juros de verdade no cenário atual, por que os bancos fecharam a torneira de forma tão drástica e o que fazer concretamente para sair da armadilha da rolagem eterna de dívidas sem se enforcar com juros de mercado. Se você quer conversar sobre a realidade da sua operação sem filtro, sem discurso pronto, sem venda de ilusão, a Cronos está aqui. Até o próximo episódio, lembra, nem todo crédito disponível é crédito que você deve pegar.